Bem, para manter o hábito do carro de som, vamos ficar de pé. Né? Primeiro, ouvindo aqui o que foi dito desde manhã, eu quero dizer que tenho quase nada a acrescentar. Eu podia dizer, faço minhas palavras das palestras anteriores e estava resolvido aqui a minha participação. Mas dirigente sindical com o microfone na mão não faz só isso, né? Faz um pouquinho mais. Então, talvez seja bom contar um pouco da experiência que eu tenho com o tema. Né? Vocês conhecem a minha história, a maioria aqui. Eu sou um metalúrgico do ABC, comecei na Comissão de Fábrica dos Trabalhadores da Ford, faço exatos 30 anos de militância sindical, junto com a Comissão de Fábrica dos Trabalhadores da Ford, que faz 30 anos esse ano, né? E tenho essa experiência de ter assistido, no meu local de trabalho, os processos todos de transformação. Iniciados com a implantação das novas tecnologias de produção, aonde eu considero novas tecnologias de produção não apenas equipamentos, né? Microeletrônica, robô, linhas transferizadas, computação, mas também as novas formas de gerenciamento das relações de trabalho. Então, a primeira delas é a introdução, no local do trabalho, da disputa efetiva do trabalhador para a consciência da empresa. E nós assistimos isso com o advento dos círculos de controle de qualidade, com os programas de sugestão, onde os trabalhadores, em tese, receberiam prêmios pelas sugestões, ou seja, passar para o seu empregador aquele conhecimento que ele desenvolveu que está fora dos manuais e que faz com que a coisa funcione de forma melhor do que aquela que está escrita nos manuais. E como prêmio, um reconhecimento que, no primeiro momento, é um aperto de mão do diretor, às vezes uma viagemzinha, e depois, quem sabe, uma viagem definitiva do emprego, porque ele ajudou a perder o próprio emprego. Né? E essa evolução chega depois ao processo de terceirização, que vem com o discurso exato, que continua, de que uma empresa não deve perder tempo com aquilo que não é o seu foco. Né? Então, uma empresa que faz automóveis, no meu caso, não deveria perder tempo, por exemplo, em ter que ter vigilante na fábrica, porque, afinal de contas, o foco dela não é vigilância, mas é produzir automóveis. Não é ter um restaurante com empregados que fazem comida, porque o foco dela não é fazer comida, é fazer automóvel, ou caminhão. Né? E assim foi. Né? E esses foram os primeiros setores a serem, digamos, transferidos os trabalhos, terceirizados. Isso foi evoluindo. Hoje nós estamos aqui na perspectiva de projetos de lei que tentam, inclusive, aniquilar o conceito de atividade fim. Né? Não ter mais atividade fim, poder terceirizar tudo. Aqui o exemplo da Nike é bastante interessante, mas é só o da Nike? Onde é que fica a fábrica de jeans da marca do meu tempo era ali, viu, gente? Eu tenho 61 anos, vocês me desculpem, hoje acho que nem tem mais. Né? Antigamente tinha uns caras que ficavam aqui na rua, calça ali baratinho, sobe aqui, lembra? No meu tempo. Mas hoje, praticamente nenhuma grande confecção tem fábrica. A fábrica são as costureiras que levam o serviço para casa e fazem, envolvendo muitas vezes os filhos, todo mundo, para fazer aquele trabalho de forma muito precária, sem nenhum tipo de seguridade ou segurança, auto-intitulada de microempresária. Então, é esse o processo de evolução que nós temos assistido do processo do trabalho. Bom, agora, tem a culpa do patrão, tem a culpa do Estado, que possivelmente não intervém nessa situação das relações de trabalho. Mas tem uma culpa nossa que nós não podemos deixar de avaliar, porque senão a gente erra no combate.
E aqui eu vou dizer o seguinte, eu não sou mais dirigente da CUT, mas fui durante muito tempo. E eu me lembro, a CUT nasceu para combater a velha estrutura sindical brasileira, o imposto sindical, e avançar para o direito de organização a partir do local de trabalho. Se nós tivéssemos conquistado o fim do imposto sindical, organização a partir do local de trabalho e liberdade e autonomia sindical, 90% desse debate aqui nós não estávamos fazendo hoje. Vamos combinar que a gente não estava fazendo hoje? Que estava resolvido. Ele estava resolvido. Caiu na minha mão essa semana uma representação da Federação dos Comerciários de Santa Catarina. Apavoradíssimos. Porque agora tem a figura do movimentador de mercadoria. É uma nova categoria. Quem é o movimentador de mercadoria? A lei começou para proteger, dar direito de organização sindical e proteger os trabalhadores avulsos, a partir de uma dificuldade que houve no Porto. Mas na lei, o Almir Pazianotto, sempre ele, espertamente, colocou lá que para trabalhadores avulsos ou contratados. Bom, se é avulso ou contratado, é todo trabalhador que movimenta mercadoria. Quem movimenta a mercadoria? O vendedor que me atende na loja de sapato. Quando está me vendendo sapato, é vendedor, mas quando ele vai buscar a caixa de sapato, ele é o quê? Ué, ele é movimentador de mercadoria? O cara que abastece a gôndola do supermercado, o homem ou a mulher? O empilhadeirista dentro da fábrica, ele é metalúrgico ou é movimentador de mercadoria? E agora tem um sindicato. Sindicato dos Trabalhadores em Movimentação de Carga e Mercadoria. O que eles querem? Organizar os movimentadores de mercadoria? Evidente que não, porque isso é tão disperso em todas as atividades produtivas que não tem como representar você tendo um sindicato específico desse jeito. Isso só se representa pela categoria preponderante. Não tem outro jeito de representar. Eles não estão a fim de representar ninguém. Eles estão a fim do imposto sindical, da taxa negocial. É disso que eles estão a fim, da taxa assistencial, do confederativo. Porque sindicato no Brasil pode existir, não precisa ter muito sócio, basta ter a diretoria de sócio e existe sindicato. Então, ou a gente ataca de vez esse problema do direito de organização a partir do local de trabalho, do fim do imposto sindical, e eu aqui estou falando, lógico que lá no governo, quando eu recebo todas as centrais sindicais, não posso falar desse jeito, porque tem outras centrais sindicais que são a favor do imposto sindical. Se esse problema não for resolvido, nós vamos ficar debatendo a questão das precarizações da relação de trabalho o resto da nossa vida e não vamos resolver. Esse não é um problema brasileiro. Na Espanha, eu me lembro de um debate que eu fiz uma vez, com o Celso Ming, num programa de televisão, falando, não, porque na Espanha, lá com a flexibilização do trabalho, lá tem, agora está resolvendo o problema do desemprego. Eu falei, olha, primeiro me desculpe, acho que você não sabe do que você está falando. Na Espanha chegou a ter a possibilidade de 27 tipos diferentes de contratação. E foi o auge do desemprego espanhol. Começou a melhorar quando os sindicatos conseguiram regular e diminuir um pouco essa variedade de contratos. Aí começou a diminuir o desemprego. Agora, de novo, se exacerbou com a crise econômica, uma outra conversa, uma outra conjuntura e tal. Então, este processo de precarização, de modos de contratação, tem que ser enfrentado por nós com um novo modelo de organização sindical, onde os trabalhadores possam optar que sindicato eles querem estar afiliados. Então, o trabalhador de uma lotérica, porque, vou dizer uma coisa para vocês, viu? Pode falar o que vocês quiserem para mim, mas se eu chegar na fila do banco e ela estiver grande, e a da lotérica estiver vazia, eu vou pagar a conta na lotérica, eu vou ficar na fila do banco fazendo o quê? Bom, eu, como sindicalista, posso estar fazendo, não, fico aqui na fila meia hora, não tem problema, vou pagar a conta lá. Mas a população não vai fazer isso. Vai fazer na lotérica, vai fazer nas Casas Bahia, vai fazer no Macro, vai fazer no Extra, vai fazer no Atacadão, vai fazer em todo lugar que cobra a conta hoje, que faz serviço bancário. Agora, outro dia, entrei nas Casas Bahia e olho lá
ela é correspondente bancária na Zona Leste, do lado da agência do Bradesco, do lado da agência do Santander, do lado da agência do Itaú. Ela pode receber depósito até R$600, fazer saque, pagar conta. O cara chega na agência do Bradesco, lotada. Nas Casas da Bahia também recebe conta, né? 20 metros depois ele entra lá e paga a conta sem fila. Então você não resolve isso dizendo que não pode ter. Você resolve isso dizendo que você é que vai representar. E ao representar, igualar direitos. E ao igualar direitos, tornar inócuo terceirizar. Esse é o jogo do movimento sindical. Ou nós fazemos isso, ou me desculpem. Nós vamos continuar debatendo o tema, preocupado com o tema e vítimas do tema. Então nós temos que olhar para dentro um pouquinho, pegar essa bandeira de reformular o movimento sindical e reformular. Eu sei que aqui eu estou falando para a gente que quer fazer isso. Mas ou nós fazemos isso, ou daqui a pouco, como não tem solução, nós vamos fazer o que os outros fazem. Bom, então fizeram isso aqui, então vamos também fazer um sindicato aqui. E não sei o quê. E vamos pulverizando. E vamos chegar a 500 mil sindicatos, que é o que a lei permite, né? Um sindicato por categoria, 5 mil e tantos municípios, tantas não sei quantas categorias, multiplicam pelo outro, 500 mil sindicatos. Significou trabalhador mais organizado? Não, significou trabalhador pulverizado, sem nenhuma capacidade de intervenção em nada. Esse é o tema, gente. Terceirização é o tema que nós estamos enfrentando. A melhor maneira de enfrentar é organizar um modelo sindical que tenha capacidade de, seja qual for o empregador, seja quem for que assine a carteira de trabalho, obrigá-lo a ter os mesmos direitos e proteção. E não me digam que o judiciário sozinho é capaz de fazer isso, porque também não é. Porque um trabalhador que tem que esperar 11 anos para ter um direito reconhecido na Justiça do Trabalho, já perdeu o seu direito. Faz qualquer acordo, porque ele precisa da grana. A Justiça do Trabalho, lamento, mas é lenta. Demora 11 anos, às vezes 15, para um processo ser resolvido. 20, 30, depende do processo. Então, tem juízes de muito boa vontade, reconheço, conheço muitos, mas tem juiz de muito má vontade. Tem juiz que leva a consideração do trabalho? Tem. Mas tem um juiz que está dando interdito proibitório por fax. Ou não é? Tem juiz que está dando interdito proibitório por fax. O sindicato ameaça chegar na porta, a empresa manda lá, o advogado da empresa manda um fax para o judiciário, olha, interdito proibitório. 1 milhão de multa por hora. Tem absurdos desse tipo. Então, nós precisamos também discutir que nós temos aliados no judiciário, mas o judiciário é, na sua essência, um território da elite brasileira. Não é um território nosso. Está judicializando a política brasileira? Sim. Porque é ali que aquilo que às vezes passar no Congresso a nosso favor, pode cair no judiciário. Quantas ADIM tem hoje no judiciário contra iniciativas que nos favorecem? No entanto, tem uma nossa, eu ainda estou aqui falando enquanto sindicalista, me desculpem, mas tem uma da CNM, que acho que a Contraf está junto, contra o interdito proibitório, está lá questionando a sua aplicabilidade no Supremo Tribunal Federal. Faz 5 anos. Não foi julgada até hoje. Quantas vocês conhecem que está julgando rápido? Por exemplo, do reconhecimento das centrais. O DEM entrou e já está em julgamento. Então, gente, não vamos ter ilusão. Tem um monte de gente no Ministério Público que é aliada a nossa. Mas tem um monte de procurador que só fica procurando como fazer o sindicato se ferrar. Vocês mesmo devolveram 10 milhões de reais, 10 milhões, cobrados da categoria, aprovado em assembleia, com direito de oposição pela internet, mas o promotor achou que vocês tinham que devolver. Vocês devolveram 10 milhões de reais. Então vamos com calma. Não se iludam. Nós temos um governo democrático popular, estamos no 3º mandato de um governo democrático popular. Se não fizer pressão, se não organizar a luta,
os que organizam a luta, os que organizam as suas formas de pressão, terão mais chance. O que nós temos que aproveitar é que esse governo democrático popular, tem mais espaço, cria espaços para que a gente possa ir lá e fazer a nossa pressão. Aliás, é por isso que me levaram para lá, para conversar com o movimento sindical. Estou inteira disposição. Estou inteira disposição. Mas não pense que o Feijãozinho está lá e porque tem 30 anos de militância, caiu na mão dele e está resolvido. Não estará. Não estará, gente. Sabe quando é que vai estar resolvido? Quando caiu na minha mão e atrás disso aí vinha um monte de pressão popular, de atividade, de luta, que fala assim, ó, tem que resolver. Se não resolver, isso vai piorar. Né? E eu também não acredito muito nesse Congresso daí, não é? Eu tenho o maior respeito pelo Congresso, que toda a democracia não prescinde de ter um Congresso. Tem que ter. Tem que ter. Mas vou contar uma coisa para vocês. Nós vimos como é que essa tal da base aliada na votação do Código Florestal. Vocês acham que vai ser diferente na redução da jornada? Ou na questão da terceirização? Qual é o projeto com mais chance, do Mabel ou do Vicentinho? É isso.